entidades elencadas são o CDL, Sindlojas, Sinduscom, o CIMEB, o Sindivest, o Cifitec, o SESB, que é daqui, a AMP, a OAB, a Unifeb, o SEAB e o Observatório Social. Hoje nós estamos com a presença Guilherme Marchewski e Hermes Heinck. Esse eu não errei. Humberto. Nós vamos ter 1 hora de um bate-papo, vai ser 60 minutos, divididos. Tem como botar ali, Elise, por favor, para o pessoal acompanhar também. Nós vamos ter 15 minutos para a apresentação do plano de governo, que é vocês, 15 minutos, vocês podem falar nisso. Nós vamos ter um cronograma ali presente aqui para a gente ter esses tempos, porque nós vamos receber outro candidato depois. Nós vamos ter 15 minutos de comentários acerca das nossas reivindicações. Pode ser isso feito antes ou depois, a critério do candidato, mas vai ter esse tempo. E depois nós vamos ter em torno de 28 a 30 minutos para responder os questionamentos das duas entidades que nós conversamos, que seria o doutor Renato Munhoz e o Fernando. Tá bom? Então, nesse tempo todo, nós teremos 60 minutos, do qual também nós vamos entregar a carta de reivindicações. Logo em seguida, nós vamos ter um tempo de talvez 5 a 10 minutos, no máximo 15, com a saída de vocês, e daí vai vir o próximo candidato. É essa que é a nossa dinâmica do painel dos candidatos. Agora pode ser no final também, né? Podemos fazer isso no final. Então, agora eu passo a palavra, né, que eu acho que é importante nós conhecermos, né, eu passo a palavra para você, né, você fique bem à vontade, teremos esses 15 minutos, se quiser que o vice também compunha, isso fica bem livre, é realmente um bate-papo para a gente conhecer, amadurecer num momento muito importante, muito oportuno. O B quer falar alguma coisa agora? Fernando, alguma das entidades presentes que gostaria de falar alguma coisa agora, senão a gente já dá prosseguimento. Boa tarde a todos, boa tarde a quem está nos assistindo. Meu nome é Hermes Humberto Heinck Filho, conhecido na cidade como Chico Vinagre. Pois entrei na política porque antes eu era um ativista político. Subi em caminhão, como já falei, participei de tudo quanto é manifestação que tem em Brusque. Teve várias manifestações que botamos até 15 mil pessoas e outras botamos 5 pessoas. Então, é difícil ser ativista político, mas entrando na política a gente nota por que é tão difícil ter gente na política, porque é mais difícil ainda, porque tem várias regras que quem vai votar não sabe, certo? E entrando na política a gente começa a esbarrar em um monte de situações que tem, como por exemplo o tempo de rádio, né, gente? Que a gente tem apenas 20 segundos e os outros partidos têm um monte de tempo, um monte de inserção. Então eu até estava brincando. Vamos dizer, para eu matar um leão me dá um canivete, para o outro dá um fuzil. Aí fica fácil matar o leão com fuzil. E a gente tem que tentar matar esse leão com canivete. E aí tu começa a esbarrar em todas essas situações que a política divide para sempre deixar os poderosos lá em cima, que são os partidos mais fortes. Os partidos pequenos estão toda a vida mendigando, não chega nada aqui e é bem complicado. Mas nós escolhemos um partido pequeno, porque nós temos um exemplo muito grande que hoje é o nosso presidente, pegou um partido pequeno, fez ele acontecer, depois muitos traíram ele, deram as costas para ele, e a gente quer seguir a mesma linha desse presidente, ser cristão, a família, conservador, e entrar na política para fazer alguma coisa diferente. O Guilherme vai falar para vocês algumas coisas que a gente tenha anotado ali, que a gente quer mudar dentro de Brusque. E não vai ser fácil. Que nem cargos comissionados, que nem aluguéis que são pagos e não precisa pagar, e a prefeitura tem local para botar. Sabe? A gente está botando o dedo no formigueiro, mas com formigas grandes e fortes para morder. Então não é fácil pegar o microfone e vir aqui falar para todo mundo
Vocês sabem que todos os cargos comissionados são cabos eleitorais dos outros candidatos. E aí, o nosso presidente chegou a fazer milagres absurdos, que chegamos até mudar a cor de um partido. Que hoje só fala o número 13, não tem mais a cor vermelha. Porque o lema era, nossa bandeira não será vermelha, em todas as manifestações. Então, quem é patriota, quem ama o Brasil, quem ama o nacional, quem ama essa terra, sabe o que eu estou falando. E eu sou isso tudo, eu amo. E se é para eu brigar, eu vou falar para quem e doer em quem doer. Então a nossa cidade tem, sim, grandes recursos, é uma cidade de gente trabalhadeira, de gente que quer fazer a diferença para o Brusque. Onde eu vou a primeira vez falar aqui em público e na frente, durante meus 4 anos que eu estarei na prefeitura, eu vou doar meu salário integral de vice-prefeito para as entidades filantrópicas. E vou trabalhar, nem por isso vou deixar de trabalhar. Vou sim lá na prefeitura com o prefeito trabalhar. Por que eu faço isso? Porque eu amo essa cidade. Eu nasci aqui dentro. E posso retribuir dessa maneira com a cidade. E quero retribuir, se chegar lá, eu vou fazer isso. Vou assinar uma carta voltada aos brusquenses e vou ler, alguém tem que ela lá no cartório e vou botar nas mídias sociais. Vou fazer uma página dizendo aonde que eu vou botar meu dinheiro todo mês. Tá certo? Muita gente, isso não quer dizer que tem que saber administrar. A saber administrar, eu acho que nós vamos conseguir administrar a prefeitura. Mas precisamos de quem? De todas as entidades que estão aqui, ó. Todas, sem exceção. E não só cobrar, e vir para ajudar, vir para fazer, para acontecer. Porque cobrar é muito fácil, agora tem que estar junto. Dizer, vamos fazer isso aqui, tem esse caminho, tem aquele caminho, vamos pressionar, vamos buscar dinheiro fora. Isso nós temos que ir junto fazer. Não é só o prefeito, não é só o vice. Porque é para todo mundo. Porque o prefeito e o vice, eles são o quê? Nada mais, nada menos que funcionário, que empregados de quem paga o imposto nessa cidade. Por isso eu entrei na política, para tentar ver a política de uma maneira diferente. Porque como a política era no Brasil e como é hoje em Brusque, eu não concordo. Por isso que eu entrei na política, por isso eu escolhi o Guilherme, que é um cara que senta, pensa, analisa e tem capacidade. Por isso nós estamos juntos. Porque nós dois somos patriota. Nós dois somos brusquenses. Obrigado. Então vou discorrer um pouquinho sobre a carta de reivindicações, né? Tá ok? Então essa carta de reivindicações eu fiquei muito feliz, porque quando eu abri a carta de reivindicações e olhei o meu plano de governo, ela tem muita semelhança mesmo. A questão das entidades, né, que é a criação de mecanismos de fomento com o diálogo permanente, com o relacionamento aberto e garantia da atuação das entidades junto à administração pública, nós temos aqui no nosso plano de governo exatamente esse é o primeiro item do meu plano de governo. Aqui diz: Conselho Superior de Gestão com voluntários e entidades para dar norte à gestão e governança. Comissão Permanente de Avaliação de Desempenho das áreas de gestores com base no programa de metas do Poder Executivo e contratos de gestão. Então o que a gente pensa disso? É exatamente levar as entidades para dentro da prefeitura, conversar, sentar aqui 4, 5, 10 vezes até nós encontrarmos essa solução. E vocês também, junto conosco, pressionar, porque nós temos deputados federais que vêm aqui, fazem o voto e depois desaparecem. Então nós temos que ir várias viagens na Brasília. E às vezes não só o prefeito, mas quando eu tenho uma entidade como a CIB, como o CDL, entre outros, olha só o quanto isso me fortalece. Eu tenho agora uma gravação que está saindo aí, um vídeo, a deputada Carolina Detoni, que veio aqui, fez 1.750 votos, nós cobramos dela, qual é a sua posição em relação a Brusque? E ela nos colocou dizendo que nós temos portas abertas, né, para entrar em Brasília, e ela vai nos levar aonde nós precisamos, para levantar os nossos projetos que estão lá nos ministérios, para buscar verbas para nós fazermos dessa forma. Então nós temos condições sim de fazer atender esse primeiro item. Porque eu penso que eu, como prefeito, eu sou só um cidadão que vou ser um homem público
e vou ser o servidor público da cidade. Eu não vou ser o prefeito, eu não vou governar com o meu umbigo. Eu vou governar com o meu vice-prefeito e com todas as entidades. Esse é o meu grande objetivo. E é possível, quando eu fui presidente da Câmara de Vereadores, várias entidades vieram me procurar e todas eu ouvi e levei as reivindicações para o prefeito. Só que daí o executivo é diferente. Vocês conhecem bem a estrutura do legislativo e do executivo. Então eu quero ser executivo para dar continuidade àquele projeto que eu criei e iniciei lá na Câmara de Vereadores. Então essa é a minha vontade. Quanto à questão do segundo item, que é a diminuição de gastos públicos e redução de secretarias e cargos comissionados, nós já conversamos desde quando nós estamos escrevendo o nosso plano de governo, isso já faz mais de um ano. Essa era a nossa preocupação. E nós fomos fazendo levantamento, e hoje a gente vê que o nosso executivo tem 262 cargos comissionados, 2.475 mil mês de gastos públicos. Isso dá 15 milhões ano, tá? Se nós reduzirmos pela metade. Então, se nós reduzirmos esse gasto pela metade, dá para reduzir mais, até a gente já conversou com o Chico, nós podemos ter 2 beira-rio dessa que está aí, que vai ser paga a partir de 2023. Tá? Buscar dinheiro lá em Brasília é fácil. Agora, incutir nos custos da prefeitura, do poder público, e ficar pagando, então nós vamos reduzir esses custos aqui através da diminuição de cargos comissionados. Porque não é possível admitir que eu tenha 3 funcionários, e na empresa de vocês eu acho que isso não acontece, eu tenho 3 funcionários e tenho um chefe de braço cruzado, como a gente vê na cidade toda, um chefe de braço cruzado cuidando dessas 3 pessoas. Parecem ser 3 presidiários. Né? E isso você encontra em qualquer canto da nossa cidade. Então fica até chato para quem está trabalhando. E o cara de braço cruzado olhando os caras trabalharem. Então esse é o comissionado que a gente realmente não precisa. Tem pessoas que vão ser comissionadas, é lógico, nós temos secretarias. A redução das secretarias também nós já estamos planejando. Tá? As secretarias, nós vamos conversar com as entidades. Nós queremos pessoas técnicas, pessoas formadas, pessoas capazes de fazer com que a secretaria aconteça. Não simplesmente ir lá, como nós vemos aí, tem abuso de poder dentro de secretarias hoje, a gente percebe isso claramente. Então é muito triste a gente ver isso, esse abuso de poder hoje, em algumas secretarias, e a gente não poder fazer as coisas acontecer. Então nós só vamos poder fazer acontecer quando, como disse o Chico, nós tomarmos a cadeira. Eu falei com o Chico quando eu convidei ele, vem ser meu vice, e que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar aquela cadeira. Não adianta nós ficar aí na rua reclamando porque não dá mais, porque é imposto, porque é isso, porque é aquilo, tá? E fazer carreata e fazer isso. Aqui alguém vai sentar. Nunca, jamais essa cadeira vai ficar vazia do vice-prefeito e do prefeito e dos 15 vereadores. Ela vai sempre ter alguém sentado. E eu estou muito feliz porque a minha nominata de vereadores hoje, ela é 100% livre, independente. Eu não dei um centavo para vereador. Nós não estamos usando nenhum dinheiro público, nem fundo partidário, nem fundo especial de campanha. Tá? A nossa campanha é toda voluntária, cada qual fez a sua parte. Eu fiz a minha economia, o Chico fez a dele, e nós dissemos assim, ó, nós vamos votar tanto disso. Então, ela vai ficar em torno de 70 a 100 mil reais a nossa campanha. Tá? É possível fazer? É. O Bolsonaro precisou fazer mais que isso? Não. Agora, depende de cada um de vocês o que vocês querem para essa cidade. O que vocês querem para os filhos e netos de vocês. Eu já estou com a minha vida formada. Tá? Os meus filhos até disseram para mim assim, ó, isso é uma coisa que eu vou confessar pessoalmente. Para que o pai vai se meter se eu nem moro mais em Brusque? Eu tenho empresa aqui em Brusque, meu filho. Mas para que o pai vai se meter se eu nem moro mais em Brusque? O teu neto não mora mais em Brusque. Eu disse, mas eu tenho que dar o suor da minha vida ainda para a cidade. Como o Chico está doando esse salário dele e está doando uma parte da vida dele que ele não precisava estar aqui. Com certeza nós precisávamos estar aqui. Mas nós temos que mudar a política. E se nós não enfrentarmos, nós vamos sofrer muito, gente. Nós já sofremos e nós vamos sofrer mais. Então está na hora de nós assumirmos essa parte. Eu vejo que é dessa maneira que nós vamos poder assumir. Nós temos hoje um candidato a vereador que ele é voluntário, da mesma forma como o Chico, ele vai doar todo o seu salário, e se nós fizermos isso, num instantinho nós botamos a mão na Câmara de Vereadores,
que é isso que eu vejo que a CIB tanto bate, tanto luta, tá? E se nós começarmos a fazer isso, nós vamos tomar a Câmara de Vereadores. E ali começa a funcionar. E ali você tem a sessão com o Poder Executivo. E aí nós vamos botar um prefeito correto. Eu olhava aquele painel de presidente da Câmara de Vereadores, até então, até 94, era sempre empresários, gente, que estavam lá. Os nossos. O seu Nori foi um presidente. Tá? Então, assim, ó, eram pessoas riquíssimas no sentido de conteúdo, de conhecimento. E daqui a pouco virou uma baderna, virou político. E brigavam até para ver quem ia ser o presidente da Câmara. Não era a pessoa que tinha condições. É porque tinha mais voto aqui, mais voto ali, mais isso, mais aquilo. E isso nós temos que tirar. Eu estou na política para isso, para tirar isso. Tá? Agora, eu coloquei o meu nome à disposição pela democracia. Eu estou feliz por estar aqui. Agradecer à CIB essa preocupação, a toda a imprensa que deu para nós agora a isonomia de tempo. Todos nós temos os nossos mesmos tempos para debater, para discutir, para fazer a nossa parte. Infelizmente, no rádio nós não temos, então, até hoje de manhã eu estava escutando, parece que eu estou com uma pressa de dizer, né? Porque só tem 20 segundos, eu tenho que ser rápido, meu nome é Enéas, pronto, né? E aí vai, né? Então é nesse sentido que eu tenho que ocupar o meu tempo, tá? Mas assim, ó, agradecer a CIB a preocupação de vocês terem colocado e dado essa oportunidade para a gente discutir isso. Então, quanto à carta, eu posso discutir um pouquinho mais, né? Porque eu tenho mais 15 minutos, né? É importante também o senhor nos dar assim, uma visão do seu plano de trabalho também, né? Além de... Sim. Mas tem sim. Mais 15 então, minutos. é como eu coloquei, Rita. Então, assim, ó, o nosso plano de governo ele está bem assim, ó, alinhado com essa carta de reivindicações. Tá? O que nós podemos ver é algumas questões como por exemplo o planejamento e execução de melhorias da mobilidade urbana, tá? Dentro do nosso plano de governo nós falamos de ciclovias, ciclofaixas, a questão do transporte público também, nós vamos olhar isso, a questão da nossa Beira-Rio, com certeza ela tem que abrir, nós temos que abrir a cidade nossa é no meio de morros, então nós temos que fazer isso, tá? Rapidamente nós podemos ver algumas vias, que eu já estive olhando, que é possível ocupar aí a parte de acostamento para melhorar um pouco aqui quem vai para Dom Joaquim. Tem dois momentos ali de muito engarrafamento, é possível abrir aquela via. Tá? Na Limeira a gente também já está olhando, e Águas Claras da mesma forma. Se você fizer uma via melhor aqui, usando o acostamento, você também desafoga o trânsito para Águas Claras. Então toda essa parte a gente tem olhado muito. Né? Se nós olharmos lá para o outro lado, lá no lado do Chico, que o Chico se incomoda um pouquinho mais lá na rotatória da Unifeb, né? Um pouco antes nós podemos ter uma saída, que é ali na San Cris, nós podemos fazer uma ponte para ligar a Antônio Raio a Ivo Silveira. Então o Chico já olhou, a gente estava lá olhando como é que é possível fazer. Buscar recurso no poder, no governo federal, e essa economia também investir nessas melhorias que nós precisamos. Então nós temos que reduzir esses cargos comissionados, reduzir os custos do poder público para poder investir. É possível, é. Tá? Imagina o que você dá para fazer por 1,5 milhão mês. Tá? 60 a 80 milhões em 4 anos. Então é possível a gente fazer isso. Tá? É só olhar aqui, que aqui tem uma solução para esse gargalo, né, que vocês colocam. Eu vou comentar a carta e ao mesmo tempo comentar o meu plano de governo. Né? Então a gente tem analisado dessa forma. Tá? A fomento da criação de legislação que vise a organização e a fiscalização dos vendedores ambulantes no município de Brusque. Tá? Eu tenho recebido uma reclamação também, inclusive, dos taxistas que pagam impostos, pagam toda uma série de taxas, enquanto que o Uber não paga imposto nenhum. Não recebo nada do Uber. Tá? Então a gente tem olhado isso. Quanto à questão dos ambulantes, eu já inclusive até em alguns momentos, como eu sou um voluntário, o ano inteiro dos pedágios que a gente faz, as entidades fazem, eu e minha esposa, todo mês nós estamos nos semáforos fazendo esse trabalho.
E a gente até, muitas vezes, cria esse atrito com os ambulantes, porque eles querem vender morango, eles querem vender... Então as pessoas que vão contribuir para algumas entidades, eles dizem assim, mas esse cara está aí me incomodando, né? Vendendo toalhinha, vendendo isso, vendendo aquilo. Então a fiscalização será feita assim, tá? De maneira que a gente possa realmente fazer com que esse ambulante, ou ele venha e pegue uma licença, tá? e contribua com o município, ou ele, infelizmente, ele não pode estar aqui, né? Então, os pedintes, outras coisas mais que a gente tem que fiscalizar. A nossa cidade está pobre hoje, ela está feia. A gente vê uma cidade feia, uma cidade pobre, uma cidade sem fiscalização, ela começa a simplesmente vem todo mundo, né? E aí o comércio que paga todos os seus impostos, né? Inclusive com custos elevadíssimos de aluguel, né? Ele não consegue, porque o outro lá ele não precisa pagar nenhuma taxa, então ele pode fazer pela metade do preço. Então a preocupação também é com certeza com todo esse comércio ambulante aí que realmente está desleixado, sem fiscalização. Então, com certeza, a nossa preocupação também é muito grande com essa situação aí. Quanto à ampliação dos programas municipais que visem a solução dos problemas relacionados à população em situação de rua, da mesma forma. Quando eu debati a casa de passagem na Câmara de Vereadores, não era porque eu não quero ajudar aquela pessoa que está ali. Não é porque ele não merece a minha preocupação, ele merece a minha preocupação sim. Só que na época nós tínhamos 10 pessoas dentro da casa de passagem, a casa de passagem custava R$70 mil mês, tá? Então você imagina quanto é que custa uma pessoa dessa. Para ela sair de manhã, às 9 horas da manhã, com um litro de cachaça debaixo do braço, ficar na praça e voltar às 5 horas da tarde para tomar café. Não é isso que nós queremos. Então nós fomos atrás, fomos buscar essa possibilidade junto a 3 entidades, ofereci 3 entidades para assistência social, mostrei que era possível a gente levar essas pessoas, e essa pessoa ela tem que saber, ou ela procura ajuda, ou aqui não é o lugar dela. Nós queremos 100% de trabalhadores em Brusque. Se ela quiser retornar a Brusque, e ela precisar de um momento onde nós possamos fazer um aluguel social, onde nós possamos dar assistência a ela, e ela, aí sim eu vejo que é importante eu dar um cargo comissionado para ele estar ali varrendo a rua ou fazendo uma outra atividade. De repente nós temos até profissionais que têm conhecimento técnico e vou poder aproveitar para ele recuperar a sua vida, a sua dignidade. Isso é possível. Mas primeiro eu tenho que fazer o quê? Primeiro eu tenho que oferecer ajuda. Ou ele pede ajuda, ou aqui não é o lugar dele. Eu não aceito, não admito andar aí na rua o tempo inteiro com esses vários ambulantes aí e incomodando, né? Como eu tive na época que eu estive na Câmara de Vereadores, eu fui abordado lá no supermercado Arker, né? O gerente disse, Guilherme, não dá para a gente fazer alguma coisa, o que a gente pode fazer? Ali eles vêm aí, incomoda, pede aqui, pede ali, né? E aí as pessoas até têm medo já de chegar aqui no supermercado, porque o Serafim Benzon tinha uma casa ali do lado do Caco Lanches, né? Era do Serafim Benzon, ela estava abandonada e aí eu fui no Serafim Benzon e pedi para ele, cerca ou derruba. E ele derrubou. Tá, hoje está o terreno lá, mas essa foi uma atitude que a gente fez, né? Diante dessa situação. A promoção de saneamento básico no âmbito municipal, a gente sabe que hoje nós temos um problema sério de saneamento básico, né? Nós temos o marco regulatório de saneamento básico, nós vamos ter que dar conta disso. Tá? Eu soube agora que o nosso prefeito já recebeu 2 intimações a respeito disso, né? Já foi ao Ministério Público responder, né? Então o ano que vem nós vamos responder várias vezes se nós não tivermos. Nós temos um problema em Brusque que eu digo que nós somos os culpados, porque nós votamos, né? Teve um prefeito que foi buscar uma verba, botou manilha por baixo dessa cidade toda e não tem 1 metro de esgoto, né? E parece que nós temos 25% de esgoto sanitário em Brusque, né? Já cadastrado lá no Ministério das Cidades, mas na verdade nós não temos, né? Nós não temos nenhum metro de saneamento básico. E isso acontece. Inclusive aqui eu quero chamar muita atenção, eu vou ter uma live no dia 6 de novembro, onde eu vou trazer uma pessoa de um laboratório de análise da nossa água. A nossa água
Está podre, gente. Entende? Nós estamos aí usando, cozinhando, tomando banho, a nossa água está totalmente como é que eu diria a palavra? Contaminada, imprópria para uso, tá, gente? Então, assim, né? Então, ele me chamou muita atenção, eu fiquei muito preocupado com isso. E aí eu pedi para ele vir ajudar para esclarecer a população, o que pode ser feito, ele vai dar sugestões, ele vai dar... Né? Então, a gente tem analisado tudo isso. Isso eu estou falando, Rita, assim, ó, que é o nosso plano de governo, entende? Então, assim, ó, até alguém perguntou assim, o Chico, ontem nós estávamos numa reunião, a campanha de vocês é muito quieta. Mas eu não vou fazer barulho, não vou fazer bandeiraço, não vou fazer comício, não vou fazer nada que eu não possa ter consciência do que eu estou fazendo. Eu estou pedindo voto e eu quero voto consciente. Eu não faço churrasquinho, eu não faço cervejinha, eu não faço café. Eu ando na rua e peço voto. E eu voto consciente. E tem muitas pessoas que já estão, e eu sinto esse voto consciente, de pessoas que já percebem assim, ó, o quanto eu errei quando eu fui lá e tomei um café, ou fiz um churrasquinho, e o cara veio aqui e prometeu que ia mexer na minha rua e eu estou mais de 20 anos esperando. Nós temos uma situação na Limeira, na área industrial, por exemplo, que é um degradante. Tá? 25 moradores que tomaram posse, entraram lá no terreno, estão lá usando e agora está em juízo aquilo lá. Tá? Então, assim, ó, mas assim, ó, aí o poder público não pode botar um caminhão de areia. Eu cheguei lá, tem um banhado na frente das casas, sabe? Então, assim, ó, é degradante, gente, isso. É tirar a dignidade daquelas pessoas lá. Infelizmente, elas foram entrando, né? Aí ontem eu estava lá e o cara disse, não, eu comprei. Olha só. Tinha um senhor que era dono do terreno, que vendeu para o outro, mas esse cara aqui não é dono do terreno, porque é uma área industrial. Eles começaram a pegar um terreno aqui, já é a terceira pessoa, um vendeu para o outro. E a área industrial é de uma outra, tá? De um quinto, digamos assim. E já está lá longe, eu comprei e agora? E aí o pessoal me chamou lá porque eu estou preocupado, e vão me tirar daqui? Eu disse, não sei como é que vai acontecer. Só que a prefeitura foi chamada, foi oferecido o terreno por R$90 mil e eles não deram solução. E está lá em trânsito julgado, está lá correndo. O doutor aí sabe como é que funciona isso. Né? Então, assim, não pode. A mesma coisa o Marcão, nosso, né, memorável Marcão, ele se incomodou um monte com a situação que teve aí no nosso pavilhão da FENARRECO, né? Então, quando eu era presidente da Câmara, ele veio pedir para mim, Guilherme, vamos acertar isso aí. Vamos atender a família Hoffmann. A família Hoffmann quer acertar, quer fazer. E aí a gente foi buscando e tivemos uma solução para aquele problema ali. Tá? Talvez foi uma dos últimos grandes processos que o Marcão solucionou na cidade de Brusque. Tá? Então, veja assim, é possível fazer com conversa. Como eu disse lá no primeiro item, eu quero sentar e conversar. Eu converso. Eu sei conversar. Eu sei ouvir. E eu sei que as pessoas podem me ajudar muito a governar a cidade. Eu não vou governar sozinho, com certeza. Tá? Eu quero governar com todos. Tá? Outra questão que está no nosso plano de governo também, o apoio e a atuação do Observatório Social. Né? A gente sempre já viu isso, já olhou, já analisou. E é uma das questões que está no plano de governo. Para mim é muito importante, porque eu também não quero, em momento algum, tomar uma decisão e fazer uma compra indevida, fazer uma obra superfaturada. Com certeza não vai acontecer isso no nosso governo. Nosso governo vai ser transparente. A questão do investimento e qualificação continuada dos professores, isso eu não preciso nem dizer, porque eu sei o valor disso. Tá? Como professor, eu sempre prezei por isso, sempre busquei dar formação aos meus professores, assim como eu quero aqui dizer que, para mim, um dos grandes secretários de educação que nós tivemos foi o Paulo Bauer, que me fez uma formação inédita para mim. Eu nunca tinha visto isso nos 4 anos. E a escola precisa formar primeiro o gestor, para depois ela formar o professor, para depois formar o aluno. Se o gestor não estiver bem formado, o professor não anda legal e o aluno não recebe o ensino, a aprendizagem. Então, o que o Paulo Bauer fez conosco, até sofreu processo por isso, porque disseram que nós estávamos lá no Beto Carreiro fazendo
passeio, e ele fez uma formação incrível naquele momento para nós, 1.700 diretores de escola. Depois levou nós num outro programa que ele criou em Joinville, mais 1.700, nós fomos no Balé Bolshoi. E assim, então ele mostrou a necessidade de você ter qualidade, de você fazer a coisa com eficiência, mas com eficácia também. Para ver fazer a coisa certa, mas fazer a coisa acontecer. Fazer a coisa certa, a gente até, eu disse numa sabatina que o nosso prefeito aqui, ele faz a coisa certa. Só que daí eu não posso ver alguém no final de um mandato, em um ano esperando numa fila para fazer uma cirurgia, Essa pessoa está um ano, e tem outras mais que nós encontramos tanto, eu e a minha esposa, a gente anda nos hospitais, nós temos contato direto com essas pessoas, porque ela faz parte da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Então a gente vê assim, a necessidade. Então você não pode tirar do cidadão e dizer assim, não, eu fiz tudo certo. E a eficácia disso? A eficácia é fazer certo e fazer acontecer. Vai sobrar dinheiro, agora estão dizendo aí aos quatro ventos que vai sobrar dinheiro na prefeitura, mas vai sobrar um monte de dívida social que não foram terminadas. Nós temos aí uma faixa grande aí, prefeito, cadê o nosso dinheiro? Prefeito, cadê a nossa rua? Não pode. Porque existe a possibilidade de fazer a cancha e os cidadãos aqui pagam cada um o asfalto. E a cancha não foi feita, o cidadão já pagou o asfalto e está lá 4 anos. Eu já fico contente e feliz, porque eu participando dessa eleição, eu já tive 8 ruas asfaltadas esse ano, em menos de 3 meses. Então já estou muito feliz. Já fiz a minha contribuição. Não preciso nem ser eleito. Né, Chico? E outras questões que foram também. Obrigado. Vamos fazer uns questionamentos, né? Eu acho que pode ser o Fernando, depois o Ben, por favor. Né? Obrigada, professor. Cumpriu. Boa tarde a todos. Sou do Sinduscom. Está ouvindo? Estão ouvindo? Tá ok. Fernando do Sinduscom de Brusque, né? Meu primeira pergunta vai ser sobre a revisão do plano diretor. A gente sabe que a prefeitura já perdeu os prazos, me parece que era 2018 que eles tinham para fazer essa revisão, não foi feito, né? A gente sabe também dos custos elevados que tem para a implantação de um plano desses, professor. Conversas com outros Sinduscoms aqui da região, eles falam de 700 a próximo aí de 1 milhão. Um trabalho desse levaria em torno de 1 ano e meio a 2 anos para se fazer uma boa revisão num plano diretor, como nós precisamos muito disso aqui em Brusque, E a gente gostaria de saber assim, se nesse teu plano você já imaginou recursos alocados, de onde vêm esses recursos, como é que poderia viabilizar essa demanda, que é uma demanda muito grande, principalmente para os construtores, para a área da construção civil aqui na nossa cidade. Quanto a essa questão do plano diretor, nós temos 2 preocupações. A primeira é essa questão de nós vermos aí onde a construção está sendo feita, está sendo desenvolvida, e nós temos um problema sério de água hoje, né, que nós já temos que pensar nisso, uma situação de meio ambiente, de preservação, né, fazer um município sustentável, a questão da nossa situação de demora, né? Então nós analisamos Itajaí, Balneário Camboriú, conversando com algumas pessoas da área de engenharia. Eu fui pedir um voto, o menino aí, um engenheiro, ele disse que ele apresentou um projeto em Itajaí, ele apresentou um projeto e em 30 dias ele recebeu online, ele nem precisou ir em Itajaí buscar. Ele recebeu online, tá ok, pode tocar o teu projeto. O plano diretor, nós já tínhamos analisado algumas vezes na Câmara de Vereadores, acho que passou 2 vezes por nós lá na Câmara de Vereadores. Nós temos alguns gargalos, né, em relação ao plano diretor.
A questão de verba, Fernando, eu retorno aqui ao item 2, onde nós vamos a redução dos cargos comissionados. Se é 1 milhão, eu já posso fazer o mês que vem. Porque é só eu fechar aqui esses 262 cargos comissionados, reduzir pela metade, eu já tenho, em 2.475.000, eu já tenho 1 milhão para fazer esse plano diretor. Que é impostos nossos. Alguém falou assim, porque tem muito cargo comissionado, tem muito cargo efetivo. O efetivo, gente, ele aconteceu dentro da nossa prefeitura, devido ao quê? Devido que em o ano 2000, a LDB acenou para que nós, a partir daquele ano, não houvesse mais nenhuma criança de 0 a 6 anos nas folhas de custos do governo estadual. Tá? Nós só fomos regularizar isso quando a secretária Gleusa, né, em 2009, ela me chamou, eu era gerente de educação, e nós fomos regularizar isso. Então, em 1 ano, a gente conseguiu fazer essa planilha e ela trouxe para o município. Então, assim, trazendo tudo isso para o município tem que fazer concurso. O município não pode ter mais cargos comissionados do que o ACT do que efetivo. Aconteceu na Câmara de Vereadores, que em 2013, quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, nós tínhamos 11 efetivos e 16 comissionados, que eram assessores, que era comissionado disso, daquilo. Eu demiti todos os 16 comissionados e depois fui ao Tribunal de Contas responder um processo que havia contra a Câmara de Vereadores, que o presidente anterior tinha deixado, e eu fui no Tribunal de Contas responder e fiz o processo, analisei tudo. Em 2014 fiz o concurso e hoje está lá a Câmara de Vereadores sem assessor. É a única Câmara de Vereadores do Brasil com o município com menos de 50 mil habitantes, não pode ter assessores, né? Então, o único município com mais de 50 mil habitantes que não tem assessor à Câmara de Vereadores é a nossa em Brusque, no Brasil. Tá? O cara, nosso da Executiva Estadual, até assustou-se. Como é que tu conseguiste fazer isso? Eu fiz por pressão, né? Tá? Chegou para mim a bomba, eu tive que fazer. E depois eu perguntei para o meu diretor qual era a função do assessor de vereador. Ele disse nenhuma, só atrapalha. Então eu disse, a partir de hoje não tem mais. Tá? E eu soube agora que, né, nós temos aqui o Observatório Social, que já algumas vezes foi apresentado o projeto para colocar assessor. E a sugestão do Observatório Social é, vamos fazer com estagiários. Que daí eu volto lá na sabatina a primeira sabatina na Unifeb, onde eu digo assim, vamos fazer com estagiários. Ali ele aprende uma profissão, ele está fazendo graduação, ele está pagando a sua graduação, não um cabo eleitoral. E aí a gente pode fazer exatamente isso. Então eu fiz, economizei e está lá hoje a Câmara de Vereadores, 8 anos sem assessores. Foi uma decisão que eu tomei como presidente e eu penso que é dessa forma que nós podemos participar da vida pública e fazer o correto e não se corromper, não participar dessas falcatruas que tem na política partidária. Alguém me chamou a atenção, por que não ficasse em 2016? Porque eu não quis participar da política partidária da forma como eles me apresentaram. Tá? Então eu disse, eu vou sair, vou ficar 2 anos fora, depois eu voltei como candidato a deputado, fiz o meu trabalho, e aí eu estava lá, bem tranquilo, no meu cantinho, como se diz, e o Chico veio me convidar para participar do PSL na época. O PSL deu aquele problema e nós estamos aqui hoje. A outra pergunta seria sobre o PEDEM, né? PEDEM é o Plano de Desenvolvimento Econômico Municipal. Nós participamos de diversas reuniões no Sinduscom com algumas entidades no eixo da construção civil. E lá no eixo da construção civil a gente discutiu justamente a desburocratização da prefeitura, que é um assunto terrível para os construtores. Porque você, para fazer um projeto, entrar com um projeto, aqui em Brusque nós não tínhamos nada online, agora está se conseguindo alguma coisa, depois dessa cobrança do PEDEM, a gente já conseguiu alguma coisa, mas a gente gostaria, assim, da garantia do poder público, em vocês sendo eleitos, de que esse PEDEM, esse plano, vai ter continuidade aqui no nosso município, porque são 5 eixos que foram elencados, né?
e cada um de suma importância para a nossa cidade, para o desenvolvimento do nosso município. Então a gente queria um comprometimento de vocês, de como é que vocês vão dar continuidade nesses planos. Bom, eu vejo que é semelhante ao que nós temos no nosso plano de governo, é chamar as entidades, é discutir com as entidades essa possibilidade de realmente fazer com que esse plano seja executado. Como eu coloquei já anterior, a preocupação nossa era entender, porque eu recebi muitas e muitas pessoas, eu estou lá 90 dias, meu documento está lá e não saiu ainda, eu estou lá esperando para começar a vender o meu produto e não saiu ainda, eu estou lá esperando a minha construção e não saiu ainda. Então a ideia é exatamente buscar, junto às entidades, a parceria, assim como você disse, outros Sinduscons, né, de outras cidades diz que é rápido, e aí eu encontrei realmente essa solução, Fernando, tá? Quando eu encontrei um menino aí, um engenheiro, ele disse, não, eu apresentei o meu plano em Itajaí, não sei se alguém tem essa experiência, eu apresentei meu plano em Itajaí em menos de 30 dias e ela veio online. Então eu digo assim, a nossa cidade ela está ainda no século XX, em termos de toda essa estrutura, em termos de política partidária, isso acabou, gente. Acabou a política partidária dessa coisa assim, de puxar o balaio e vir um monte de siri pendurado. Aqueles caras comissionados. Pergunta quem é o assessor do Chico, quem é o meu assessor. Nós não temos assessor. Nós estamos fazendo a nossa campanha sozinho. É por nós. Eu quero olhar para frente nessa cidade. Eu não quero olhar para trás e agora como é que eu vou levar essa gente toda comigo? Onde é que eu vou botar essa gente toda? Eu ofereci uma parte da minha vida por essa cidade. O Chico está oferecendo por essa cidade. Para quê? Para resolver exatamente esse problema. A cidade é que vai dizer se nós temos ou não merecimento de estar lá e fazer aquilo que a cidade precisa. É a cidade que precisa dessa visão de vida pública, tá? De pessoas que estão preocupados com o serviço público. Não comigo. Eu posso até dar o lerito para vocês. Eu recebo R$ 4.800 por mês, aposentado. Quando eu saí do meu sítio, eu plantei feijão, mandioca, batata doce, milho, beterraba, repolho, e tenho minhas galinhas lá, o meu cunhado está cuidando, e eu vou voltar para lá dia 16 de novembro, tranquilo, não tenho problema nenhum. Tá? Eu não vou ficar devendo nada para ninguém, a nossa campanha é enxuta, certinha. Agora, eu sei da responsabilidade que eu vou ter nessa cidade, nessa questão, e entre outras que são necessárias fazer. Eu sei o que eu estou falando, eu sei onde estou. Eu sei para que eu vim aqui. Ou eu faço esse serviço, ou eu faço bem feito, e a cidade acolhe a nossa proposta, o nosso plano de governo, que é realmente a preocupação de fazer uma cidade nova, diferente, não é promessa, tá? Eu não estou prometendo nada aqui, eu estou tendo umas propostas de governo que é possível fazer, e para mim não existe uma outra forma de eu cumprir essa proposta se não estar ao lado das entidades que compõem a nossa cidade. Tá? E aqui, junto com todos vocês e com os sindicatos, que eu já coloquei também, que é possível fazer uma parceria, onde a gente possa fazer a cidade crescer e crescer bem. E deixar essa cidade, tá, para que nas páginas de jornais, nas notícias que nós ouvimos, nós vamos receber uma notícia de premiação, não uma notícia em que nós estamos nas páginas policiais. Porque hoje a nossa cidade está nas páginas policiais. As pessoas se preocupam mais em ouvir aquela situação. Mas ele foi preso, não, mas sabe? Então, assim, é questão de várias situações que eu tenho muita preocupação com isso. E eu quero levar a nossa cidade para as páginas da premiação. Não vou dizer aqui que eu vou ser o melhor prefeito do Brasil, como fez aquele prefeito de Colatina, mas que eu vou estar ao lado de cada cidadão e de cada entidade, com certeza eu vou.
Boa tarde a todos os presentes, especialmente a presidente Rita, a nossa anfitriã aqui na CIB. Cumprimentar também os candidatos, Guilherme Machevski, ao Chico do Vinagre, aí, como comumente é conhecido na nossa cidade. Quem fala aqui é o representante da OAB local, Renato Munhoz, o presidente da instituição. E nós tínhamos feito essa carta de reivindicações e o candidato Guilherme já foi exaurindo os temas aí na apresentação, então facilitou de um lado e comprometeu a nossa pergunta de outro. No entanto, a minha pergunta primeira era em relação aos gastos públicos, e o senhor já bem respondeu. Eu quero acreditar que também haverá um olhar aí direcionado aos cargos efetivos que foram aumentados de maneira exponencial na gestão do prefeito Paulo Êcio. Salvo engano, mais do que dobrou os cargos efetivos naquela gestão. E o senhor já disse que irá reduzir de maneira substancial aí os comissionados. Nós ouvimos, esse Conselho de Entidades ouviu bastante quando iniciou a gestão atual do prefeito Jonas, que não houve a fiscalização desses cargos efetivos durante o período aí de estágio probatório deles. E o senhor mencionou que tem um compromisso em relação a isso, teve um compromisso em relação a isso, principalmente quando estava presidente da Câmara de Vereadores. É compromisso dos senhores também debruçar um olhar aí no sentido de fiscalizar os servidores públicos efetivos do nosso município, a fim de que eles exerçam com tecnicidade as funções pelas quais lhes trouxeram aos cargos que estão ocupando hoje? Eu penso que dessa forma é possível, sim. Nós temos algumas questões legais aí que nós podemos chamar a atenção desse nosso efetivo, que é a questão se ele já passou do estágio probatório, mas nós temos a questão do processo administrativo, né? Eu instalei, acho que uns 3 processos administrativos enquanto eu fui gerente de educação, tá, com professores, né? Porque não rendia, não tinha, né, uma situação que ele era necessário que ele desenvolvesse a sua atividade laboral lá e desenvolvesse tecnicamente, e eu instalei depois os 3 processos administrativos. 2 eu perdi, porque a Secretaria de Educação não havia competência minha, né? Era da minha gerência. Levei para as pessoas responsáveis, e 2 a gente perdeu, mas voltaram para a sala e realmente entenderam que era necessário fazer corretamente a sua atividade e cumprir, né, o que ele foi, ao cargo que ele se lançou, se efetivou, e realmente foi exonerado mesmo, tá? Eu penso que se eu convidar um cargo efetivo para trabalhar e mostrar para ele que ele está ali a serviço da população, eu não tenho medo de assumir aqui que nós vamos ter todos os efetivos trabalhando em prol da função pública. Eu vejo que não é impossível fazer isso. Agora, o que você tem que dar? Tem que dar toda a estrutura, tem que dar toda a formação, tem que olhar com carinho o que ele se propõe a fazer. Então, tem uma série de coisas que a gente pode estar ajudando esse efetivo. Tá? Colocar ele numa função correta, ele perceber assim, que o cargo comissionado não está ali ganhando mais que ele, e ele, eu estou aqui 10 anos e nunca ninguém me deu uma gratificação, nunca ninguém disse assim, gosto da sua forma de trabalhar, você veio aqui conosco, tá? Nós vamos colocar você de diretor agora. Então, primeiro, os meus diretores, vão ser os efetivos. Valorizar essa situação.
Então, eu não tenho dúvida, doutor, que eu vou sim conseguir fazer com que esse efetivo trabalhe com gosto, trabalhe com vontade e exerça tecnicamente a sua função a qual ele foi, ao qual ele fez o concurso. Eu não tenho receio nenhum. Eu não sei se é 5 minutos, ou se eu posso responder rapidamente. Ah, então tá. Então podemos passar para outra pergunta. Depois a gente dá uma chance para o Fernando. Ah, tá legal. É importante ouvir isso, né? Sobretudo a gente que ouviu tantas vezes aqui que a máquina estava inchada de servidores efetivos. E aí o senhor acaba de trazer em mais de 260 comissionados. Quer dizer que de algum lado, ou dos dois lados, está sobrando bastante gente, né? E eu penso, como o senhor acabou de dizer, que tem que ter maior responsabilidade aí daqueles que tomarão assento na prefeitura municipal aí, no sentido de otimizar os gastos, e é por essa razão que está entre os primeiros itens aqui das nossas reivindicações essa demanda. Nós trouxemos logo em seguida a eleição que findou há 4 anos atrás, uma reivindicação que incomodava ou trazia inquietude a diversas entidades, e nos reunimos na oportunidade com todos os vereadores, no sentido de questionar eles, e também com o prefeito atual e o vice, no sentido de interpelá-los de igual forma a respeito da vamos dizer, escolha, né, de vereadores eleitos para ocuparem cargos de secretaria junto ao governo municipal. Nos parece aqui, entre o Conselho de Entidades, que o voto popular ele deve ser respeitado, e o Poder Executivo deve contratar pessoas capacitadas, como o senhor disse, com técnica, para estar à frente dessas secretarias. Qual é a visão do senhor e do seu vice a respeito de colocar junto às secretarias vereadores eleitos? O senhor concorda com isso? O senhor acha que os vereadores têm que exercer o seu mandato junto à Câmara, honrando o voto popular? Enfim, qual é a visão de vocês a respeito dessa situação? E se há um compromisso, se eleitos forem, no sentido de não levar vereadores ao Executivo? Obrigado. 100%. Tá? Vereador é vereador. Tá? Ele foi eleito vereador, ele cumpre o mandato dele. Eu posso dar como exemplo, eu fui convidado para assumir Secretaria de Educação, principalmente, em dois, três momentos, né, enquanto eu fui vereador. Eu disse não. Fui convidado a ser candidato a deputado estadual em 2014. Eu estava no auge da minha vida pública, podia ter arriscado. Eu disse não, porque eu fui eleito para ser vereador por 4 anos. Tá? Fui convidado a ficar no partido que eu estava para ser candidato a vereador, porque eu não aceitava a situação que tinham me oferecido, e depois você troca de partido. Eu disse não. Por quê? Porque eu entendo que eu sendo vereador, eu sendo eleito, o mandato é do partido, não é meu. Eu não quero mudar no meio, né, e podia ir para outro partido e tudo mais. Eu não mudei. Por quê? Porque eu tinha que cumprir 4 anos e o mandato era daquele partido. Então eu disse, tanto é que as pessoas me questionam, mas porque tu disseste da política, tu disseste que não ia mais participar. Eu disse, eu não ia mais participar naquele momento, porque aquilo tinha que mudar. E para minha concepção, não era aquela forma política que eu queria fazer. Tá? E por isso que eu saí, por isso que eu não fui à reeleição como vereador, porque eu queria, primeiramente, sair e terminar meu mandato, e depois trocar de partido, analisar as propostas, onde é que eu fiquei 1 ano sem partido e tudo mais. Tá? E aí entendi que eu podia contribuir. Oferecia meu nome, eu sabia das minhas possibilidades, das minhas condições para ser o deputado. Fiquei feliz com a votação. Em Brusque eu só perdi para o deputado Serafim Venzon, 500 votos a menos que o Serafim Venzon, mas fiz 400 votos a mais que o prefeito Paulo Essel. Tá? Então, assim,
para mim foi muito lisonjeiro estar no meio daqueles dois guerreiros, né? Eu sei o quanto eles também batalharam para estar ali, mas eu também fiz a minha parte. Então fiquei muito feliz porque eu fui muito bem visto pela sociedade. E aí, como eu disse, voltei porque eles queriam que eu participasse desse momento da nossa cidade, e entendi que era hora de eu também emprestar mais uma vez o nome. Então, dessa vez, o meu nome está aí para prefeito, e vou cumprir exatamente o que eu assinar aqui. O que eu assinar, eu cumpro. Tá? Com certeza, para mim, vereador tem que ser vereador. Eu não vou convidar nenhum vereador para ser meu secretário. Eu já disse até, inclusive, para um vereador do meu partido. Tu queres o quê? Tu queres ser meu secretário ou tu queres te eleger? Tá? Pensa bem. Se tu quer ser meu secretário, nem vai fazer campanha. Se tu quer se te eleger, vai correr atrás, vai fazer voto, e daí tu vai ficar na Câmara de Vereadores. Com certeza vai ser dessa forma. Bom, meus amigos, eu acho que como nós temos mais um candidato, né? Nós estamos encerrando, acho que foi bem produtivo, né? E acho que a gente tirou bastante dúvidas, vai conhecendo, vai amadurecendo, isso que é o ato democrático mesmo. E a gente fica muito grata que os 6 candidatos se prontificaram a vir aqui, né, para a gente entender. Está sendo não só ouvido pelas redes sociais, ao vivo, mas também para os nossos diretores. Simbolicamente, gostaria que você assinasse aqui, por favor, Guilherme, vai todos os candidatos da pessoa. Não, agora que eu vou dar o real, né? E agora eu vou pedir, então, por favor, para a OB, por coisa, para ser real mesmo, a entrega das nossas reivindicações, por favor. Já que os dois, né, fizeram essas são nossas reivindicações. Esse é só o recebimento de todos, né, que estavam presentes. Agora aqui que é as reivindicações de todas as nossas entidades. Por favor. Nós vamos dar, então, 5 minutinhos, que vai vir o próximo. Já estão aí? Não estão aí. Então, vamos fazer... Obrigado pela presença. Vamos dar uns minutinhos aqui.